Fala, galera! Estamos aqui, professora Tabita com vocês. Estamos juntinhos para mais uma aula de biologia, porque a biologia é uma disciplina, é o componente, né, da hora, não é isso? Vamos lá, então, para a aula de hoje, que é a nossa aula 16.1. Chegando aqui, muito feliz de estar aqui com vocês novamente para dar continuidade. A gente praticamente está finalizando a unidade 1, né, galera? Exatamente, já temos aí a nossa provinha. Mas nessa aula 16.1, nós vamos falar sobre o estudo do DNA. E nesse estudo do DNA, nós vamos falar sobre o genoma humano. Genoma, professora? Calma que você vai ver e vai entender tudinho nessa aula. Nós vamos falar sobre o DNA recombinante e vamos falar também sobre os transgênicos, tá bom? Então é uma aula conceitual também, tá? E vamos falar de algumas tecnologias associadas aos organismos vivos, então a gente chama de biotecnologia. Tranquilo? Então vamos lá. Para a habilidade dessa aula é entender os componentes hereditários, as suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender também a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias de cada herança, que a gente trabalhou em algumas aulas também anteriores. Vamos então para a questão do genoma humano. Então, quando se fala em genoma, o que a gente vai ter de conceito? O que seria isso, tá? Então, olha aqui rapidamente para mim. Ok. Quando a gente fala em genoma, aí vem a palavra gene, né? Gene. Vai te associar, vai te trazer à cabeça o quê? Genes. Então, quando a gente fala de genoma, a gente está se referindo todo aquele conjunto, né, de genes que vão participar das informações que a gente viu nas aulas anteriores, a questão da transmissão das nossas características. Então, tudo o que nós somos está contido nesses genes, e esses genes vão estar estruturando a molécula DNA, que vamos estar estudando hoje. Aí quando a gente fala que a gente estuda todos esses genes junto, nós estamos nos reportando à questão do genoma. Beleza? Agora joga lá no quadro. Olha lá. E nessa imagem aqui nós temos o que nós já conhecemos, não é, pessoal? O cariótipo. Tá? Esse aqui é o cariótipo, onde a gente consegue colocar, organizar todos os parezinhos de cromossomos que nós temos. Lembram que a gente tem os cromossomos que vão estar associados ao sexo, né? XX mulher, XY homem, no caso aqui é o homem, e todos os outros, eles vão estar associados às células somáticas, que não entram no processo de reprodução. Tranquilo? Ok, então olha aqui o conceito. Em biologia, o genoma é toda a informação hereditária, ou seja, que vai passar aos descendentes de um organismo que está codificado em seu DNA. Então, existem códigos genéticos e esses códigos estão presentes no DNA, que é o material genético dentro das células, tanto procariontes quanto das células eucariontes, e os vírus que não são identificados como seres vivos, mas parasitas intracelulares obrigatórios, eles podem ter ou DNA ou RNA. Ou pode ser vírus de DNA ou vírus de RNA. Nunca os dois. Aliás, tem uma situação, né? O citomegalomavirus, que tem os dois tipos. Mas é uma exceção. Continuando aqui, nós vamos estar falando, né, dessa questão do genoma, onde nós vamos ter o sequenciamento, tá, de genes, e existe uma sequência de que nós chamamos de genes não codificadoras, que são muito importantes para o quê, professora? Para a regulação gênica, dentre outras funções. Agora, olha aqui para mim. Falamos de genoma, as informações contidas no teu material genético presente nos genes. Beleza.
E aí, quando a gente fala em genes, material genético, DNA, a gente tem uma parte codificadora, que corresponde aí, tem alguns autores que falam 1,5% a 3%, né? Do que é codificado, que é passado por um processo de transcrição e tradução, tá? Já calma aí. E existem aqueles que não são codificados. A maioria deles estão dentro desse processo aí de não codificados. Mas eles são fundamentais para que o processo, tá, de formação de proteínas, transcrição esteja ocorrendo, tá bom? Então, eles é como se fosse uma estrutura, uma base para manter esses que vão estar fazendo o processo de codificação, sinalizando ou finalizando o processo para a produção de proteínas. Beleza? Que é que a gente obtém através da tradução. Beleza? Vamos continuar? Então, olha lá. Aqui a gente tem, tá? Nessa imagem, a nossa estrutura celular, o nosso núcleo e esses cromossomos. Beleza? Esses cromossomos, eles estão presentes aqui no DNA. Olha aí a fita de DNA. E esse DNA, ele passa pelo processo de transcrição, tá? Onde o DNA vai formar RNA. E depois o processo de tradução, onde o RNA vai formar as nossas proteínas. Beleza? Ok, então a gente pode dizer que os genes são essenciais para a constituição de todo ser vivo. Por quê? A proteína é uma das moléculas mais abundantes de todo o organismo vivo, tá? Então, nós só podemos ter proteínas em consequência do processo de tradução a partir do RNA. E a gente viu que nós temos RNA transportador, RNA mensageiro, não é isso? Então, olha só. Então, o gene, o conceito, é a parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% é formada por esses genes. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou milhares de pares. Existe uma questão... alguns autores concordam que existem 20 mil, né, espécies de genes, genes que vão estar realizando e participando desse processo de codificação. Vamos lá. E essas informações, elas estão contidas no que nós chamamos de nucleotídeos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar minha borrachinha aqui. Apagar tudo, né? Escrever bonitinho, né? Você tá aí anotando. Que a letra da prof é top, a tua é? Pois é, muito bem, parabéns para você. Então, os nucleotídeos, eles são formados por um grupo fosfato, tá? Por uma pentose e por uma base nitrogenada, tá? Isso aqui é a pentose. Então, o que a gente vai ter? Todas essas bases nitrogenadas, elas estão aí sendo informadas por letras, que estão aqui, ó. Adenina, timina, citosina e guanina, tá? Que vão oferecer informações básicas para a produção de todas as proteínas. Se não tiver o RNA, para que o processo de tradução forme as proteínas, acabou, não tem como, tá bom? Só é formado proteínas a partir desse RNA e precisa anteriormente acontecer a transcrição do DNA. Vamos seguindo. Então, por que a gente estuda essa questão do sequenciamento do genoma, né? Por que é tão importante a gente parar e ter esse tempo aqui de diálogo, de conversação sobre isso? Presta atenção. Esse sequenciamento é uma técnica, tá? Que vai ser utilizada para determinar em que ordem as bases, ou seja, a adenina, a timina, a citosina e a guanina, olha aqui, ó, elas vão aparecer.
E aí eu vou fazer isso, esse sequenciamento, com todas as espécies. Presta atenção aqui. Gente, a gente tem uma variedade de espécies, tá? Invertebrados, vertebrados, peixes, aves, anfíbios. Só se a gente pensar em ave, aí você vai lembrar de várias espécies, tá? Então, cada uma dessas espécies contém um genoma, um grupo de genes que vão determinar essa espécie, certo? Quando a gente fala em genoma humano, desculpa, nós estamos enfatizando essa questão do genoma humano aqui, mas você tem que abrir o leque aí, que a gente vai fazer esse sequenciamento para todas as formas de seres vivos, tá? Não só humano, mas também outros animais, inclusive os micro-organismos, certinho? Então, olha lá. Então, essas bases nitrogenadas, elas são importantes para verificar esse sequenciamento. Então, quando você fala em sequenciamento genômico, como é que essas bases nitrogenadas, esses quatro, né, pares de bases, vão estar organizados. Porque, juntamente com o processo do RNA mensageiro, que vai participar ali do processo de tradução de proteínas, você vai ter aí essa codificação para formar essas proteínas que vão agir em várias partes do seu corpo. Como assim, professora? Por exemplo, né, a gente tem o colágeno, tem a queratina, né, presente nas nossas unhas, nos nossos cabelos, o colágeno que aí nos dá essa questão da rigidez, né, ou elasticidade da nossa pele, que é muito importante também, tá? Então, essas proteínas vão agir em várias partes do nosso corpo e realizando funções específicas dentro de cada grupo de ser vivo. Beleza? Vamos para o quadro? Olha lá, quando se diz que um genoma foi sequenciado, queremos dizer que foi determinada a ordem que essas informações estão colocadas no genoma. Então, a partir do momento que eu começo a fazer esse sequenciamento para cada grupo de ser vivo, eu tenho a codificação, a organização em que cada uma dessas bases vão estar aparecendo exatamente. E aí eu consigo fazer algumas especulações ou algumas situações de estudo para poder identificar algumas situações, tanto na área da medicina, tanto na área da biologia, questão evolutiva, tá bom? Na área de saúde, na área da agricultura, enfim. Vamos lá? Mas então, para que serve esse processo, essa técnica de sequenciamento? Aqui a gente tem tubinhos, tá? Que a gente chama de tubinhos de PCR, tá? Que são onde você vai ter a transcrição, né, o processo de formação aí dessas proteínas. Com esse sequenciamento de genomas, podemos obter informações obtidas sobre a linha evolutiva dos organismos e aí eu consigo ver os graus de parentesco. Então, olha só, o sequenciamento genético, né, ou genoma, ele vai me dar essas informações que eu posso aplicar na biologia evolutiva, que eu posso estar focando no aspecto da ecologia e também na questão da saúde como prevenção de algumas doenças ou a formação de algumas vacinas. E aí, vamos embora, né? Vai servir para várias áreas. Então, essas informações contidas nos genomas poderão resultar em novos métodos de diagnóstico para a formulação de medicamentos, né? As vacinas que nós falamos, prevenções e tratamentos mais eficazes contra as doenças ou pragas. Então, utilizando os chamados tubinhos, tá? Que a gente vai colocar aí e separar esse sequenciamento genético, certinho? E a gente faz isso usando essa técnica de PCR. Vamos embora. DNA recombinante e transgênico. Quando a gente fala, aqui para mim, quando a gente fala de transgênico ou transgenia, presta atenção. Creio eu que vocês já devem ter ouvido falarem muito, né? Mas o transgênico é aquele transporte, né? Aquela introdução de um gene que não estava presente naquele organismo e que foi incorporado à sua estrutura genética. Isso pode acontecer entre uma espécie e outra, ou podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie, mas aí você vai ter um gene diferente que não estava presente nesse organismo ou que não se manifestava nesse organismo e por interesse, né, para fins diversos, você vai fazer essa incorporação, tá bom?
Vamos lá, então, ver como é que essas técnicas aqui. Então, cada fragmento de DNA que foi clivado ou separado do resto do material genético contém um ou mais genes. Vai depender do meu interesse, do meu foco, tá? Se eu quero, olha aqui para mim, se eu quero trabalhar especificamente com uma ou duas manifestações de características, né, de fenótipos oriundos de proteínas que passaram por esse processo, tá? Ou de recombinação ou na forma de transgênicos, tá certo? Então, dependendo aí desse interesse, eu vou estar introduzindo, trabalhando com ou mais genes, seja para, no caso da agricultura, seja para fazer com que essa espécie se torne mais resistente a determinados nematóides ou para determinadas pragas na parte superior, né, desses cultivos, ou que seja para o melhoramento de uma questão do gado, enfim, tá? Vai depender. Ou se eu estou trabalhando com medicamento, se eu estou trabalhando com um patógeno, uma bactéria patogênica que está causando uma doença e que eu queira estar solucionando essa situação ou minimizando, tá bom? Vamos lá, então? Joga lá. Então, quando eu faço essa técnica utilizo essas técnicas ou de recombinação ou de transgenia, eu vou estar extraindo parte desses genes, o gene que eu quero que se manifeste na forma proteica, tá bom? Então, cada gene, ele é responsável pela formação de uma proteína. Portanto, ao estudarmos o gene, estamos estudando a proteína que ele vai codificar. Por isso é tão importante esse ponto que nós estamos estudando. Mas o que nós devemos fazer para estudar esse gene, né? Então, a gente vai introduzir no material genético, aliás, vamos introduzir o material genético de um hospedeiro para que ocorra a transcrição do gene em RNA e a sua consequente tradução em proteína, certo? Então, aqui eu preciso de um hospedeiro para que eu possa utilizar nesse hospedeiro, introduza o gene que eu quero produzir determinada proteína. Que processo é esse, professor? É o processo de tradução, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Muitas vezes a gente vai estar estudando, né, quando a gente fala aí nessa questão de hospedeiros, micro-organismos, a gente vai estar utilizando tanto bactérias quanto os vírus, certo? A gente sabe que, a gente já estudou, né, não agora no terceiro, mas vocês já estudaram lá no segundo ano, que as bactérias, elas são procariontes, né? Isso vocês já sabem. E essas bactérias procariontes, elas têm o seu material genético aqui, ó, disperso no citoplasma, não é isso? E essas bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, muitas delas, pelo processo de bipartição. Como o processo de bipartição é um processo rápido, né, onde as bactérias se reproduzem em menos de 30 minutos, elas estão se reproduzindo, estão dividindo, e aí é fácil você trabalhar com esses tipos de bactérias, com esse processo de reprodução. Tem várias outras, tá bom? Então, essas bactérias são organismos que vão se multiplicar e vão acelerar o meu foco nos estudos aqui que eu estou me propondo, tá? Quando essas bactérias se reproduzem por bipartição, ou também a gente chama de cisparidade, tá? Pode ser encontrado das duas formas. Eles vão transmitir aos seus descendentes, ou seja, os seus filhotes, né? Todas as informações genéticas que estavam aqui, ó, na célula original, tá? Então, você tem a duplicação desse material e a consequente divisão celular ali para formar essas duas novas bactérias que são idênticas, né? Como a gente está falando de reprodução assexuada, não existe aí variedade genética. Bom, mas quando a gente foca nessas bactérias, nós precisamos lembrar que hoje nós temos o conhecimento de uma estrutura também presente dentro dessas células procariontes, tá? Que são essas unidades aqui, ó. Professor, isso aqui é o quê? É o cromossomo bacteriano, tá? Ou o DNA cromossomal. A gente vai, de hora ou outra, a gente vai falar aqui, é a mesma coisa. É o material genético da bactéria. Tá, prof. E esse plasmídio aqui que a senhora está falando, o que é? O que ele vai fazer? Então, o material
circular não ligado ao cromossomo, ou seja, essa estrutura aqui, que fica espalhado no hialoplasma, quase não sai, hein? No hialoplasma. Esse é o plasmídio, tá bom? Só que esse plasmídio, assim como o DNA cromossomal, ele também vai passar pelo processo de transcrição e de tradução. Ou seja, ele vai produzir proteínas também, tá certo? Então, olha só. Ele vai sofrer os processos de transcrição e tradução e vão começar a formar várias cópias dessa bactéria. Por que que eu tenho interesse, então, professora, de estar estudando essa forma reprodutiva desse organismo quando eu estou falando de DNA recombinante transgênico? Calma que a gente vai chegar lá. Então, olha só. Olha aqui para mim. Antes da gente entrar lá na questão da biotecnologia. A biotecnologia, a gente está falando de utilizações de técnicas, né, modernas, com o intuito de utilizar, aproveitar o que nós já temos, esses micro-organismos. Então, quando a gente estuda esses micro-organismos, e muitos deles, os vírus, as bactérias, são agentes infecciosos, agentes que vão causar, os vírus são parasitas obrigatórios, então eles vão causar doença sempre. Mas algumas bactérias, elas são, né, não são patogênicas, mas elas realizam esse processo infeccioso. Então, quando a gente estuda eles, descreve toda essa questão estrutural do genoma e sabe a forma com que eles se reproduzem, a gente consegue, então, utilizá-los como ferramenta dentro da biotecnologia. Por quê? Nós estamos falando de formas de obtenção de características a partir de quê? Da ação das proteínas. Sabendo que essas proteínas, elas estão envolvidas com o material genético, tanto no processo de transcrição quanto de tradução, aí tá ótimo, que agora a gente pode ver que essas bactérias, utilizar essas bactérias, esses micro-organismos, para trabalhar para nós. Ou seja, eu consigo fazer com que essa bactéria, agora, no seu processo de divisão celular, auxilie a descoberta ou auxilie na introdução de um gene que eu preciso que se manifeste na forma proteica dentro de uma determinada situação. Seja ele para a cura de uma doença, seja ele para melhorar o desempenho funcional de uma estrutura ou de um órgão dentro do corpo do ser humano, tá? Seja ele para beneficiar uma determinada cultura, seja ele para melhorar a qualidade de vida de uma criação, tá? Seja de gado, de cabra, sei lá, o que você está trabalhando. Certinho? Então, vamos lá, então? Continuando. Então, essa biotecnologia utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para essa utilização específica. Beleza? E aí, a gente, saindo aí das bactérias, nós vamos ter os vetores, sim, os chamados vetores virais. Então, o que a gente vai utilizar, então? Presta atenção aqui para a gente não perder o fio da meada. Olha aqui para mim, rapidamente. Pum! Aí. Recombinação. Então, vou estar utilizando muitas vezes as bactérias. Ah, professora, e os vírus também, em algumas situações, tá? Mas qual é o foco, então, dessa biotecnologia utilizando esses organismos? Trazer ou levar, incorporar genes em determinadas estruturas, células, seja ela do corpo humano ou não, e fazer com que haja essa expressão proteica para determinados fins, certo? Então, eu posso usar tanto bactérias na recombinação, quanto a questão dos vetores virais, que a gente vai estar estudando agora. Olha lá no quadro. Então, esses vetores são vírus manipulados geneticamente de modo a reduzir a sua patogenicidade, ou seja, eles não vão mais causar doenças infecciosas quando tratados como vetores, tá bom? Sem anular totalmente seu poder de infectar células do hospedeiro, tá certo? E aí você tem essas informações lá no conteúdo de vírus, lá no 2º ano.
Vamos dando sequência aqui. Aqui. Deste modo, o vírus infectando a célula trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Com as técnicas de engenharia genética, é possível somar ao DNA do vírus o gene que se quer transferir a determinada célula. Então, olha aqui como é que está claro a situação. Então, o que eu quero? Eu quero trazer um gene não presente no determinado organismo X ou Y, e agora eu vou utilizar quem? Vírus, para fazer essa incorporação desse gene, certo? Então, eu estou manipulando, utilizando ele, que é um agente infeccioso, um parasita obrigatório, e que só vai manter a sua função, né, o seu metabolismo, quando parasita um organismo. Só que aqui, ele não vai estar com a sua, patogenicidade ativa. Já está ali. Então, ele vai estar atenuado, né? Para poder ser manipulado. Então, olha só. Aí, o primeiro que a gente tem como vetor são os retrovírus. Presta atenção. Eles possuem a habilidade de integrar o seu DNA dentro dos cromossomos da célula infectada. Então, eles pegam esse material genético aqui, pode ser DNA, no caso do retrovírus, são vírus de RNA, né? E aí, o que eles fazem? Eles vão, então, aliás, de DNA, que tem a transcriptase para fazer o processo de reversão. E aí, eles vão fazer o quê? Vão incorporar esse material genético deles dentro da outra célula, da célula chamada célula hospedeira. Tá? Então, alguns vetores virais fazem isso, introduzem diretamente, integram esse material genético e outros não. Então, preste atenção. Esses que conseguem realizar são chamados de retrovírus. A gente vai ver que tem outras formas, que podem ser transmitidos a todas as células filhas infectadas. Eles infectam somente as células que estão se proliferando. Detalhe aqui dos retrovírus. Então, eles são vírus que vão, transportar, integrar o seu material genético dentro da célula hospedeira, conectando ao material genético da célula hospedeira, certinho? E nas células que têm capacidade de se duplicar, de se reproduzir. Os adenovírus são outros tipos de vetores, só que esses aqui, detalhe, não são capazes de integrar o seu material genético ao cromossomo da célula hospedeira. Então, os retrovírus conseguem incorporar, mas agem sobre células que conseguem também se reproduzir. Os adenovírus, eles não conseguem fazer essa integração, mas eles têm uma vantagem, tá bom? Qual é a vantagem, professora? Eles vão transportar os genes de grandes dimensões. Então, quando eu quero transportar um gene que tem muitas informações, tá? Eu vou utilizar, então, quem? Os adenovírus para fazer isso. Só que tem que ser algo rápido, porque eles não têm a expressão desses genes não duram muito tempo. Certinho? Vamos seguindo. Agora nós temos os lentivírus. Como o HIV é um exemplo de lentivírus, permitem também, assim como os retrovírus, transferir o seu material genético para as células, só que para as células que não se proliferam. No caso, os retrovírus agem para células que se reproduzem. Tá? Que células são essas, professoras, que esses lentivírus vão estar agindo? Nas células dos nossos neurônios e nas nossas células do fígado, tá bom? Que não tem essa capacidade de se proliferar. Ou para as células refratárias, né? Para o retrovírus, como aquelas retiradas da medula óssea. Então, cada grupo de vírus, retrovírus, adenovírus, lentivírus, eles vão ser utilizados especificamente para cada determinado fim, tá? Olha aqui, nós temos também os adenoassociados de vírus. Esses vão integrar, tá, o seu material genético, os adenoassociados integram o seu material genético à célula hospedeira, mas eles têm a vantagem de ser inofensivos para a natureza em relação aos retrovírus. Então, os retrovírus são vírus manipulados geneticamente para esse processo, tá? Ou da transgenia ou da recombinação, mas só que você tem aí, eles são mais letais, são mais difíceis de trabalhar porque eles são mais infecciosos do que os adenoassociados. Certinho?
mas eles não têm capaz, assim como os adenovírus tinham capaz de transportar grandes moléculas, esses aqui não têm, tá? Vamos lá, então, para entender um pouquinho como é que ocorre esse processo de transferência, então, certo? No caso do processo de transferência de um gene que está contido, um gene que é o foco que eu quero, tá? Dá uma olhadinha agora na descrição do processo de transferência dos genes que nós estamos focando no estudo para a forma de expressão dessa proteína. Então, olha só. Quando a gente está fazendo isso, manipulando esse procedimento, tá? Você vai fazer isso em vivo ou ex vivo e tem o mesmo propósito. Você vai colocar o gene, você vai pegar o gene, né? Vamos lá. E transferir para dentro das células e uma vez que você insere eles, tem que ser, uma vez que você tem inserido, tem que ter bastante tempo para poder ele chegar ao seu objetivo. Qual é o objetivo, professora, quando eu estou fazendo esse procedimento? Eu tenho que permitir com que haja a produção dessa proteína, porque aqui eu estou trabalhando com o gene. Olha aqui. Então, você tem uma estrutura do gene, tá? E essa estrutura do gene que eu estou estudando, eu vou introduzi-lo, então, no retrovírus. Perfeito? Olha aqui que você consegue observar essa presença desse trechozinho, desse gene que não estava presente nesse retrovírus e agora ele foi incorporado. Perfeito. O que eu faço agora? Manipulando esse gene modificado, desse retrovírus modificado. Ele vai introduzir-se, lembra que eles conseguem ter essa capacidade de penetrar e incorporar o seu material genético. Então, quando eles parasitam a célula, aqui no caso a célula eucarionte, tá? Animal, você vai ter então a incorporação do gene presente no vírus agora a essa célula. E aí você vai colocar isso aqui em uma cultura e vai permitir com que o processo de tradução ocorra para a formação dessas proteínas. E depois eu retiro, extraio esse material e aí aplico sobre uma determinada ou um determinado grupo de células ou uma determinada estrutura. Aqui nesse exemplo, nós temos aí o nosso fêmur, né? E aí sendo incorporado nas células da medula óssea para solucionar uma determinada situação, um problema, uma enfermidade ou uma lesão, não sei, que esteja acontecendo aqui. E aí essas células da medula óssea agora vão estar recebendo essas informações e vão estar produzindo essas proteínas e aí assim resolvendo, né, essa situação desse problema. Perfeito? Nesse tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteínas para reparar, o defeito genético, no caso aqui na estrutura da medula óssea vermelha. Essas características podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho precisa se expressar de modo efetivo no organismo que está recebendo. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui para mim. Quando você estuda toda essa técnica, tá? Utilizando sejam bactérias, sejam vetores virais, eu quero que esses genes cheguem ao material genético de determinada célula. Plantas, animais, certo? Para solucionar, resolver um determinado problema. Só que eu preciso que isso seja efetivo. Então, eu trabalhando em ex vivo, eu in vivo, in vitro, tá? Eu preciso ter esse processo ocorrendo na tradução dessas proteínas para que eu realmente diga, opa, eu consegui essa proteína, elas vão conseguir resolver o meu problema. Porque pode acontecer que no meio dessa técnica você não tenha a expressividade que você precisa para poder solucionar um determinado problema, tá bom? Então é importante que seja acompanhado todo o processo. Esses retrovírus ou adenovírus, adeno-associados ou as bactérias que fazem o processo de
duplicação, né, do seu material, a recombinação, enfim, precisam estar sendo acompanhados em todas as etapas para que realmente essa expressão possa acontecer de forma plena e aí sim solucionar determinada situação. Então, olha lá no nosso quadro. Além disso, essa tentativa requer a injeção de uma única célula, em uma única célula ou grupo de células do paciente. Por isso, quase todas as técnicas atuais, certo? Para a transferência de material genético implicam o uso de vetores para transportar o DNA para as células hospedeiras. Então, quando a gente estava falando, olha aqui para mim, quando a gente estava falando da questão dos transgênicos, e a gente falou que pode ser de uma espécie, de um gene de uma espécie incorporado ao gene de uma outra espécie ou da mesma espécie, existem técnicas também, falando em questão das bactérias, tá? Existem técnicas hoje da biotecnologia, nas grandes empresas, eles estão utilizando os plasmídios, lembra aquele DNA que não é incorporado ao DNA cromossomal bacteriano? Né, aquele que fica livre ali no citoplasma, no cantinho. Então, aquele plasmídio, eles fazem um plasmídio artificial. E aí, eles também, manipulando esse plasmídio, eles fazem com que fazem a inserção de genes que eles querem que sejam expressos, tá? E aí, você também utiliza esse processo, esse organismo. Mas, os vírus são muito mais utilizados hoje do que as bactérias. Porque existe uma variedade muito grande e as ações deles, vocês viram que as ações deles são bem distintas. E os vírus, eles são específicos, galera. Como assim, professora? São específicos para cada célula. Eles podem parasitar células do tecido, tá? Ou eles podem penetrar, incorporar esse material genético diretamente dentro da célula hospedeira, né? Aquela que vai receber aquela informação genética, tá bom? Então, eles, por essa grande quantidade e por essa variedade e especificidade. Beleza? Mas a gente vai se ver agora na nossa revisão e a gente finaliza aqui agora. Tchau, tchau!